Olá a todos, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade, né, nesta série de vídeos de 6 blocos, né, sobre o grande privilégio de ser cristão em um mundo que se esquece de Deus. Chegamos ao final desta primeira reflexão, dividido em 6 blocos. Eu gostaria de deixar cravado, se possível for, em seu coração, uma certeza que nunca pode ser esquecida e que todos nós devemos ter em nosso ser. Nós não fomos criados apenas para esta vida. Vivemos neste mundo, trabalhamos, estudamos, construímos nossas famílias, enfrentamos alegrias, tristezas, experimentamos várias vitórias e derrotas, e tudo isso faz parte da nossa peregrinação terrestre. No entanto, a nossa verdadeira pátria não está aqui. São Paulo nos escreve ao Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, dizendo que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. Vivemos aqui, mas não é aqui. Não é? Temos uma cidadania humana, mas a nossa verdadeira cidadania é dos céus. Somos cidadãos dos céus. Não é? E esta palavra ela é muito consoladora, e eu gostaria que ela fosse para você também. Porque ela significa que esta vida, por mais importante que seja, ela é uma preparação para a eternidade. Somos peregrinos, estamos de passagem, tudo aqui hoje parece definido ou definitivo, mas não é, um dia ficará tudo para trás. As riquezas passam, a fama passa, o poder passa, a juventude passa, as dificuldades passam, até mesmo as lágrimas passarão. Mas há algo que jamais irá passar, que é o amor de Deus para conosco. Este amor, esta graça, esta caridade, esta benevolência, ela permanece para sempre com cada um de nós. E é por isso que Jesus nos convida a não construir a nossa vida apenas sobre as coisas passageiras, ou como disse o apóstolo Paulo, as coisas, o que é momentâneo. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina, não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam, roubam, ajuntai para vós tesouros nos céus. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6. Então, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos juntar tesouros, acumular tesouros nos céus. E que tesouro nós temos acumulados? Será que temos investido apenas naquilo que um dia ficará para trás? Ou temos, de fato, cultivado as riquezas que ninguém poderá nos tirar, que é a fé, a esperança, a caridade, a humildade, a misericórdia, a oração e o amor ao Deus triuno? Essas ou esses são os verdadeiros tesouros que nós deveríamos ou devemos procurar guardar, granjear. Esses são os verdadeiros tesouros que cada um de nós precisamos ter em nossas vidas. São eles que nos irão acompanhar, além desta vida, por toda a eternidade. Vivemos em um tempo onde se valoriza muito o sucesso, a aparência e o reconhecimento. As pessoas são incentivadas a buscar cada dia mais bens materiais, posições de destaque, aprovação social. E nada disso é mal em si mesmo, quando se vive com equilíbrio, colocando o serviço para o bem. O problema surge quando essas coisas ocupam um lugar que pertence somente a Deus, quando torna-se a primazia. Jesus, ele fez uma pergunta que continua a ecoar por séculos. E se você esqueceu, eu quero te relembrar, e a começar por mim também.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Isso está nos Evangelhos, segundo escreveu São Marcos no capítulo 8. Essa pergunta exige uma resposta, uma reflexão e uma resposta sincera de cada um de nós. Vale a pena conquistar tudo e perder aquilo que é eterno? Vale a pena dedicar toda a vida às preocupações deste mundo e esquecer o destino para o qual fomos criados? Meus queridos e minhas queridas, Deus não quer que vivamos com medo do futuro, Ele quer que vivamos com esperança. A esperança cristã não é um simples otimismo. Ela nasce da certeza que Cristo venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou glorioso. E quando contemplamos a cruz, não vemos uma derrota, como alguns acham, mas vemos o maior gesto de amor da história da humanidade, da existência. E quando contemplamos o túmulo vazio, compreendemos que a morte não tem e jamais terá a última palavra. Por isso, ainda que enfrentemos sofrimentos, enfermidades, incompreensões ou perseguições, devemos saber que a nossa história está nas mãos de Deus. Essa certeza sustentou os santos irmãos mártires. Essa certeza fortaleceu muitos dos santos. E essa certeza consolou muitos homens e mulheres ao longo da história, ao longo dos séculos. E é essa mesma certeza que deve sustentar a nossa fé, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, o nosso ordinário. Meus queridos irmãos e irmãs, não permitamos que as dificuldades roubem, furtem, rompam a nossa paz. Não deixemos que o desânimo apague a nossa fé. Se levantemos, vamos nos levantar, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Cristo e levantemos-nos pela graça de Deus. Se errarmos, procuremos a misericórdia do Senhor. Se estivermos cansados, recordemos e corramos depressa para o convite que de contínuo Cristo continua fazendo diariamente a cada um de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11. Cristo, ele continua de braços abertos. Cristo continua chamando. Cristo continua esperando por você, por mim, por nós. Nunca será tarde para recomeçar. Nunca será tarde para se refazer enquanto houver vida, enquanto respiramos, enquanto estamos conscientes. Há oportunidades para corrermos depressa quando estivermos afadigados, apavorados, aflitos, confusos, para o braço deste Pai que está com os braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos afagar, para nos sustentar e nos segurar, para aguentarmos as intempéries e as ondas difíceis da existência. Talvez você esteja assistindo este vídeo, meus irmãos, carregando um peso que ninguém conhece. Talvez haja lágrimas escondidas, preocupações silenciosas, medos que você nunca revelou a ninguém. Quero dizer uma coisa: Deus conhece tudo. Eita, como Deus conhece tudo. Ele conhece sua história, conhece suas lutas, conhece suas feridas e continua olhando para você, para mim, para cada um de nós com infinito amor. E parece que eu escuto agora o ecoar da voz do Senhor dizendo: não desista. Não entregue sua esperança a quem não pode lhe dar esperança, a quem nada tem para lhe dar. Continue caminhando, continue andando, continue lutando, continue batalhando, continue prosseguindo. Não pare. A cada amanhecer, Deus lhe concede uma nova oportunidade para amar,
para servir, para perdoar, para se refazer, para recomeçar de novo. De novo. Meus queridos, nesse último vídeo, eu gostaria que você pensasse em tudo que já ouviu até agora, nesses 6 vídeos, que nós possamos viver cada dia como esse dia fosse, de fato é um presente de Deus para preparar a nossa alma para o encontro definitivo para com Ele. Vivamos nesta terra sem nos prender excessivamente às coisas que passam, mas sem deixar de cumprir com responsabilidade nossa missão neste mundo. Sejamos cidadãos responsáveis, trabalhadores honestos, pais e mães dedicados, filhos respeitosos, amigos leais e cristãos comprometidos com o Evangelho. Que cada gesto nos una a Cristo, que cada gesto nosso anuncie a Cristo, que cada gesto nosso propague o próprio Cristo encarnado, que cada palavra nossa leve esperança, que cada palavra nossa leve vida, que cada palavra nossa traga ressurreição, que cada decisão nossa seja iluminada pelo poder do Espírito Santo e da sua intervenção. E quando chegarmos o dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, possamos, meus irmãos, ouvir aquelas palavras que todo cristão deseja ouvir, que todo cristão deseja escutar e eu quero escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Já pensou nisso? A minha alma, enquanto eu gravo esse vídeo, se enche de alegria e de gozo. Esse evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 25, esse trechinho aqui do versículo 23 é profundo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, agradeço profundamente por você ter permanecido comigo até este momento. Se esta reflexão, ou estas reflexões, enfim, fez bem ao seu coração, se desejar, compartilhe com outras pessoas, talvez alguém esteja precisando exatamente destas palavras de esperança. No próximo encontro, que eu vou chamar de parte 2, da nossa caminhada espiritual, eu vou pretendo refletir sobre a igreja fundada por Cristo, o testemunho dos mártires, a coragem dos primeiros cristãos, e o que podemos aprender com aqueles que entregaram a própria vida por amor ao Evangelho. Até lá, permanecemos firmes na fé, constante na oração e perseverante na esperança. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, guardião da Sagrada Família e patrono da Igreja Universal, e de todos os santos e santas de Deus e os anjos, derrame sobre você e sua família abundante graça. Fortaleça sua caminhada e conduza sempre pelos caminhos da verdade, da paz e da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. E até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Nunca se esqueça desta verdade. Somos peregrinos nesta terra, mas cidadãos dos céus. Vivamos de tal maneira que ao final da nossa caminhada possamos contemplar para sempre a face de Deus. Maranata! Ora venha, Senhor Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre com vocês, não só hoje, mas para todo sempre, para a glória dele. Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.